O Pacto Federativo escraviza o sul e sudeste do Brasil? Ao longo dessa última semana que passou, eu vi esse mapinha aqui de regiões que sustentam e as que são sustentadas diversas vezes na minha timeline lá no Twitter. Quando a gente olha esse mapa dessa forma, nos vem à cabeça diversas necessidades, né? Ou seja, aqui nós já temos um recorte sobre as forças produtivas do país, sobre a questão do próprio Pacto Federativo, de como essa riqueza deveria ser distribuída e outras questões relativas à divisão dos estados, à liberdade de cada estado e, se você pensar um pouquinho mais a fundo, por que cada estado tem essa natureza? Por que cada região apresenta estes índices aqui? Então, para a gente sair um pouco da superficialidade e acreditar que só reformas simplórias vão resolver esse problema, convido-os a uma análise um pouco mais aprofundada. E eu acho que a gente pode começar com a questão do Pacto Federativo. Por que a gente deveria ser uma federação? Porque foi um debate muito grande no Brasil a respeito do federalismo. O federalismo só foi ser implantado com a proclamação da República. Antes disso, nós éramos um estado unitário. E isso se explica muito porque nas vias da independência do Brasil, as fronteiras estaduais não estavam totalmente conformadas. Sendo assim, não existia um projeto propriamente independente, separado de cada estado do Brasil. Muitos estados do Brasil são estados biônicos, separados em formas administrativas simplesmente pela conveniência. Isso já traz um caráter de tipo de evolução histórico e social bastante diverso da maior parte das nações que nasceram para o federalismo propriamente. O maior exemplo disso é os Estados Unidos, onde existiam projetos totalmente separados, sem qualquer interconexão, qualquer governança una, nas 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos. Então ali optaram ao regime de federação porque queriam preservar as suas autonomias, porque eram projetos esparsos, projetos diferentes. Sendo assim, não era ali um estado coeso, era uma união de estados, que dá nome ao estado americano, né? Então, há essa diferença fundamental para a gente entender como as psiques se conformam com o conceito de federação. Porque na prática, em algumas circunstâncias muito específicas, você consegue falar sobre uma cultura, uma mentalidade, um modo de ser um tanto quanto particular do nordestino, do nortista, do matuto, do sudeste, do gaúcho. Só que você não consegue traçar isso tão perfeitamente nas influências estaduais, senão por regionalismos, senão por particularismos que não necessariamente respeitam as fronteiras biônicas dos estados. O melhor caso que talvez expresse isso seja o caso de Pernambuco. Se você for olhar a evolução histórica das fronteiras do estado de Pernambuco, ela é uma bagunça. Pernambuco já foi um estado gigantesco e sofreu reduções drásticas. Aí você vai dizer que a cultura pernambucana reside apenas dentro de Pernambuco? O mesmo caso vale para São Paulo. A paulistânia, né, a cultura, o sangue paulista correu para N estados brasileiros que hoje não são São Paulo, mas preservam uma cultura profundamente paulista. Apesar, né, de hoje São Paulo estar mais ligado a um contexto de modernidade, né, das cidades urbanas para ali e para lá, mas você pegar a cultura goiana, a cultura mineira, a cultura em diversos pontos do Paraná, todas elas são cultura paulista, só que preservada da degeneração da urbanização. Se você pegar o interior de São Paulo, você não encontra lá tantas diferenças assim de Minas Gerais, por exemplo. O fato é que é uma mesma cultura, o mesmo vale para o Nordeste. O Nordeste ainda tem algumas separações mais gritantes, né? O tipo específico de cultura cearense, do Rio Grande do Norte, Potiguar, de Pernambuco, da Bahia, eles ainda têm algumas diferenças entre si, mas eles respeitam um recorte macro que cabe uma generalização sobre cultura nordestina, mesmo ela sendo mais diversa do que aqui no Sudeste, por exemplo. O que acontece é, as nossas características provincianas, as nossas características locais não se justificam segundo as fronteiras do estado. São muito mais uma aclimatação, uma adaptação à geografia, ao clima. Ou seja, a nossa cultura, aquilo que a gente chamaria de regionalismo, de provincianismo, de qualquer forma de expressão local,
diz muito mais respeito à adaptação do homem ao ambiente, à domesticação dos trópicos, e se estabelecendo trejeitos específicos. E o que é mais difícil é que Portugal sempre propiciou a integração das nossas províncias. Houveram, tentativas de fatorar o Brasil, tentar evitar a comunicação entre as capitanias aqui, mas isso nunca se sustentou, principalmente após o ciclo do ouro, onde cada vez mais as províncias brasileiras se intercomunicavam. Então você vai ver dentro da cultura brasileira um traço de contaminação mútua entre as identidades locais. Os paulistas deixaram fortíssimas presenças, fortíssimas influências na cultura do Rio Grande do Sul, por exemplo. E teve um impacto gigantesco no Nordeste, através não só de bandeiras, mas de apoio em guerras de fato, levando para lá pratos típicos e afins. O mesmo vale para o semiárido nordestino. O mesmo vale, por exemplo, para o Ceará, que fez coagular a cultura cearense por todo o norte do país. Ou seja, devido a circunstâncias específicas, fosse para abastecimento de uma Minas Gerais para dentro do território, fosse por questões de guerra, fosse por questões de mera expansão do ímpeto bandeirante, do ímpeto das boiadas, do ímpeto dos cearenses, fato é que a cultura brasileira ela acabou por criar estoques de cultura que depois começaram a se influenciar mutuamente, criando uma amálgama única. Se você for atrás de qualquer Twitter médio, ele vai falar que a gente é um monte de povo separado, sem qualquer conexão, que não sei o que dizer, que lá. Se você for atrás de qualquer folclorista, ele literalmente vai trazer para você todas as influências mútuas que geraram uma brasilidade a respeito da culinária, do folclore, das crenças, das festas. No fim, o Brasil tem sim expressões regionais, mas que se entrelaçaram, se amarraram, formando uma unidade cultural. E, por sua vez, a administração sempre teve um quê biônico, enquanto a realidade prática moldou o tipo de governança e o tipo de cultura brasileira. Sendo assim, o que eu quero evidenciar aqui para vocês é que nunca houve um Estado acastelado em seus interesses e na sua vida, como foi no caso das 13 colônias norte-americanas. Sendo assim, enquanto lá se preservou tipos de governança, tipos de elites locais, tipos de propósitos e propensões muito específicas para cada um daqueles estados que só se uniram por uma condição maior para conseguir vencer a Inglaterra, conseguir fazer aquelas colônias livres, aqui no Brasil não houve essa divisão. Então, quando a gente precisou lutar contra Portugal, existiram certos setores ligados a senhores, o poder da influência pessoal, que tenderam, em algumas regiões, a ficar mais do lado do projeto independentista e de outros mais do projeto português, do Reino Unido, tarari, taralá. Só que a grande questão é que isso não representava uma divisão administrativa do país. Eram muito mais por pendores pessoais. Essa é a grande questão. A economia, o desenvolvimento do território brasileiro, ele se deu de forma una. E a principal forma de evidenciar isso desde os tempos primordiais foi a fixação do governo geral. Ou seja, o Estado brasileiro, teoricamente, já existia de maneira prematura ali. Ali deixava claro que a gerência de todas as províncias, as capitanias que aqui se tinham, iam responder a um Estado central. Ou seja, existia um Estado dentro do Estado, dentro da União Lusitana, representada no reino, na capital, existia um Estado dentro do Estado. O Estado brasileiro, com o governo geral, ajudava a gerenciar todas as capitanias que aqui estavam. Ou seja, desde a nossa formação, o espírito separatista, provinciano, seja o que for, era um espírito muito estranho e alheio ao Brasil. Porque o nosso desenvolvimento econômico, de tal forma, foi um processo tão doloroso de adaptar o europeu à agricultura dos trópicos, aos meios de subsistência dos trópicos, que era um cenário completamente desconhecido para o português, que isso gerou um tipo de governança muito diferente do que se encontrou no hemisfério norte, que manteve as mesmas características gerais que não tiveram que sofrer lá com grandes adaptações para a colonização do seu território.
Então, existe uma questão central sobre as dificuldades encontradas pelo colonizador português cá em nossas terras para conseguir se adaptar a elas. E isso gerou a necessidade de um poder pessoal forte, de um Estado central que se mantesse unido para o aproveitamento das próprias potencialidades desse território, fosse através da lavoura monocultura, fosse através da extração do ouro. Então, isso são características históricas que afastam profundamente as estruturas sociais que culminariam nos Estados Unidos na federação e aqui no Brasil num Estado central, unitário. Por essa razão, também se tem outras características oriundas do modelo de produção. Isso é, enquanto as 13 colônias, pelo menos ao norte, tinham alguma harmonia no tocante à propriedade, à concentração de posses, isso é, havia uma certa distribuição do poder econômico na sociedade, aqui no Brasil a questão foi unilateral. Como nós tivemos que nos adaptar aos trópicos através da monocultura, apenas a Casa Grande conseguiu fazer o aproveitamento dos trópicos, principalmente no Nordeste brasileiro. Isso gerou uma fortíssima influência do poder pessoal. Isso é, o senhor de engenho ele não tinha rivais para competir nos seus direitos políticos, diferentemente do regime de pequena propriedade que se evidenciou no norte dos Estados Unidos. Isso não criou espaços para o aproveitamento de uma burguesia nacional, de setores médios, de um nivelamento de poderes. Sendo assim, o senhor de engenho não tinha que dividir o seu poder com ninguém. Ele era soberano dentro do seu neofeudo naquelas circunstâncias. Isso não gera cidadãos que tenham apreço por noções como a liberdade, a minha propriedade, qualquer coisa do gênero, porque ele é um dependente do senhor de engenho. O seu trabalho está submetido ao projeto do senhor. Então, isso cria um outro tipo de mentalidade. E esse foi um dos grandes gargalos, e ainda continua sendo no Brasil, a falta de uma ideia de cidadania, de saber que você tem direitos naturais, isso a posse, que você tem liberdade, que você tem que ter responsabilidades. Esse paternalismo latifundiário criou inúmeras características psíquicas no Brasil, que não estou aqui qualificando elas, mas já fiz isso em outros vídeos, que não nos deixam numa condição propícia nem de ser uma federação, porque esses senhores são hegemônicos nas suas províncias, então não tem como ter liberdade provincial, porque se o Estado deixar a província por si, estes senhores aviltam os direitos de todos que habitam aquelas regiões. Isso se mantém. É dessa estrutura de oligarquias locais extremamente poderosas, que só podem ser sobrepujadas por um poder central, por um exército nacional, é que a gente ainda vê remanescência, sabe? Dessas tradicionais famílias políticas que dominam quase que feudos eleitorais. Então, isso é uma clara reminiscência desse coronelismo, desse poder pessoal, que é uma das questões que mais inviabilizaram qualquer projeto federalista. A gente já retorna a esse ponto, mas vale um comentário rápido, que graças a essa estrutura, os cidadãos médios do Brasil, eles não tinham uma mentalidade autonomista. Gerou-se um paternalismo, seja um paternalismo ruim, escravizador, alienador do trabalho, como também um paternalismo de que as pessoas esperam alguém que os direcione, que lhes dê ordem, que lhes dê formação. Ou seja, ela tem uma extrema dependência dessas figuras. Este tipo de cidadão não serve para os modelos liberais do iluminismo, do sufrágio universal, não serve. E o exemplo maior disso é desde a República Velha com Cabresto até os dias de hoje com o nego vendendo voto por qualquer populismo barato. Sendo assim, o Brasil é um país de formação social que não é adequado à democracia. A democracia liberal, ela faz florescer os piores instintos dessas nossas características sociais. Fechando esse parêntese aqui, a grande questão é que no passado, todas as vezes quando ainda nós tínhamos um Estado central e tentamos passar para um federalismo, o que aconteceu foi o rebento de revoluções. Justamente porque nas províncias, se não houvesse um poder maior, estes senhores estavam livres para governar como queriam, perseguir a oposição, subjugar a todos, ser o senhor de suas terras.
quando nós adotamos de fato o federalismo de forma permanente com a República Velha, qual foi o resultado? A política dos governadores. Um grande conluio para tentar esconder essa massa totalmente pauperizada e dominada com um discurso bonito. Falando, não, nós temos a democracia, todo mundo vota, somos um país liberal como o do primeiro mundo. E por trás desse discurso, o que nós temos? Coronelismo, compra de voto, ganguismo nas províncias. Então, na prática, meio que o discurso por si foi utilizado para compensar, para esconder, né, essas mazelas da qual o federalismo e a democracia liberal fazem aflorar no país. E o Brasil sofreu uma estagnação e uma desarmonia institucional muito grande de 1889 até 1930, que ainda vai ter inúmeras consequências até a fixação do Estado Novo, que vai botar um fim àquela verdadeira histeria social, aquela polarização que estava se desenhando ao longo da década de 30 no país. Ou seja, nós temos historicamente diversas características que apontam a necessidade do governo central e do poder pessoal. Ou seja, há também uma necessidade de entender que a gente não vai eliminar o patriarcalismo da nossa psique, das nossas massas. É muito melhor você racionalizar esse processo. Se você quiser mais comentários a respeito só da influência do poder pessoal, nós temos um vídeo aqui no canal, recente inclusive, sobre cesarismo, onde a gente comenta bastante sobre essa questão e entra em pormenores. E tem uma outra aula que chama o pensamento autoritário brasileiro. Então vale a pena você conferir lá. Agora, voltando aqui à questão de pacto federativo. Então, vamos desfazer duas questões. Ou melhor dizendo, uma só imbricada, né? Nós não precisamos de um pacto federativo porque não deveríamos ser uma federação. Essa é a questão. Não tem por que discutir isso porque a gente não temos vocação para ser federação. A típica forma de administração local no Brasil, desde os tempos coloniais, sempre fora o foralismo, ou seja, o municipalismo, o poder provinciano esvaziado, justamente pela sua periculosidade, com uma forte centralização política no que a gente poderia chamar de união, né, no governo nacional, ao mesmo passo que a administração cotidiana, o abastecimento aqui, resolver problemas de saneamento, resolver problemas de saúde, pavimentação de rua, coisas técnicas, são de orientação do município. Isso capacita que os técnicos que empreendem a administração podem ser formados segundo um único espírito da administração pública, que é delimitado pelo poder nacional. Isso é, em consonância com os interesses da organização do projeto político nacional. A administração é algo quase dotado de técnica, são problemas efetivos, técnicos, que precisam ser resolvidos. Agora, problemas de orientação, de direção, são problemas essencialmente políticos. Para onde o país vai? Se você colocar qualquer projeto de país, independente para a direção que ele vá, a gente vai se focar em ser o maior país agrário do mundo. A gente vai querer ser uma potência industrial. Não, a gente quer fazer uma indústria de defesa e uma integração com mercados exteriores em outros setores. Independente do projeto de nação que você quer desenhar, fato é que a administração disso, ela é técnica, independente da direção que você quer ir. Essa é uma diferenciação que é fundamental. O que é política e o que é administração? Porque a República Federativa do Brasil confundiu isso. Ela coloca no discurso dos nossos políticos a necessidade de ser um gestor, um administrador, quando quem deve fazer isso são os técnicos que cercam a autoridade política. A autoridade política tem que falar de política, de direção, direcionamento, para onde nós vamos. Os técnicos executam. Sendo assim, os posicionamentos e os interesses de Estado, política, devem ser centralizados na nação. Ela dá a direção para onde vamos. Enquanto nos municípios se dá a execução em um som uníssono com a política nacional.
é o que a gente até viu em outros vídeos sobre o que o Enéas defendia, né? Sobre a capacitação de técnicos nas localidades para a execução de um projeto nacional. Essa é a melhor forma de harmonizar a execução, ou melhor dizendo, melhor forma de executar a teoria na prática, né? Você tem excelentes técnicos espalhados por todo o país através da administração municipal para que não haja esses centros de desvios e desmandos de dinheiro, que é principalmente nas províncias onde isso acontece, né? Nos nossos estados. Basta você ver o caso da Lava Jato, o quanto os estados não influíam como etapas para desvio do dinheiro para conseguir embalsamar, onde tudo que a autoridade política nacional para conseguir governar tinha que corromper as instâncias políticas legislativas e estaduais. Ou seja, são empecilhos à realização de um projeto político nacional. Nós precisamos de uma descentralização administrativa, em municipalismo e uma centralização política que dê ordem. Que o problema central do Brasil é a anarquia, a falta de ordem, a desorientação. Ninguém tem projeto. E eu acho que para todos isso é muito evidente. Nós não temos um norte, nós não temos um objetivo. Agora, além da questão do municipalismo, nós temos, como eu citei, os problemas do provincialismo. É na província onde as famílias mais poderosas conseguem se fixar, tanto no passado como nos dias de hoje. Então, a província, o estado, é exatamente o ponto de maior degeneração dos objetivos de um estado moderno. Isso é, se nós buscamos uma eficiência técnica, um estado impessoal, é justamente nessa instância onde o governador não consegue se alicerçar nas massas, porque ele não é autoridade nacional, ele não é o César, ele é apenas um governador provinciano, e ao mesmo ponto ele consegue castrar a governança real do líder nacional e, através dos seus contatos, de maneira pessoal, perverter a administração do Estado. O provincialismo, a ideia de um poder estadual, é o que melhor concorre para a degeneração política do país. A província deveria, senão, ser uma unidade unicamente administrativa, esvaziada de poder político, porque é dali que a gente fortalece as nossas grandes famílias Sarneys, Collors e de todo caráter. E não pense que isso é particularidade do Nordeste. Para quem é do estado de São Paulo e já fez alguma visitinha mínima para saber o que ocorre nos corredores da Lesp, você vai saber como aquilo ali é um antro de famílias que dominam o poder público. Então, a instância estadual, ela é um grande entrave que não só serve de antro de desvio de dinheiro, no caso, né? Desvio de mando de projetos nacionais, porque é uma instância que compete com o poder nacional e suga as energias físicas e morais do país. O Brasil nunca conseguiu solucionar o problema do provincialismo, dessa pessoalidade do poder local. E isso tentando enfrentar esse problema das mais diversas formas, desde o período imperial até os dias de hoje. O que nos leva à conclusão lógica que esse poder em si é uma aberração, que faz sentido as conclusões dos conservadores do Império pela dissolução dessa instância. Porque houve-se um momento no Brasil, quando a Constituição foi criada, que as instâncias estaduais, naquela época provinciais, não existiam. Não tinha um legislativo local, não tinha uma assembleia, não tinha um governador com poderes políticos dessa forma. Não existia uma justiça estadual. Os liberais do Império tentaram criar todas essas instâncias para fazer um simulacro de província, de federalismo. Só que o Brasil nunca se identificou, como eu coloquei no primeiro tópico, como Estados Unidos. A gente já nasceu como Brasil. Nós não somos uma união de estados. Nós somos um país que escolheu dividir administrativamente o país. Não porque cada área tem um ethos próprio. Essa característica na nossa formação sempre se mostrou uma aberrante importação de ideias estrangeiras em um cenário que não é nada propício à execução desse tipo de ideia. Então, os problemas do provincialismo, eles se repetem sucessivamente, seja na regência, no período imperial, fosse
na República Velha, depois a gente passa ali pela aquele caldeirão ali do meio do século XX, a gente volta para os dias de hoje, onde o coronelismo conseguiu se perpetuar consecutivamente. Nada melhor do que a extinção dessa tentativa, desse sonho dourado de criar um federalismo numa nação que não tem a mínima vocação para esse tipo de governo. Agora, há uma outra característica importante para se colocar no debate sobre por que centralização política. A modernidade impõe uma alta necessidade de planejamento. Há vídeos atrás também, eu estava até comentando aqui sobre certas falácias liberais, não existe desenvolvimento surgido do nada. A gente não está numa bela tarde de verão e puf, surgiu uma indústria, puf, surge tecnologia. Se a gente pegar os nossos maiores casos de sucesso, seja para um lado agrário, seja para um lado industrial, ou seja uma Embrapa, seja uma Embraer, o que nós vemos é um Estado planejando, criando centros, hubs ali, de centros de pesquisa, centros estudiosos, financiamento, parcerias público-privadas, orientação da educação nesse sentido. Então, onde nós acertamos, e eu acho que dá até para extrapolar um pouco essa análise, não só olhar os nossos casos de sucesso, quanto olhar qualquer nação que se desenvolveu, saiu da pobreza. O que nós vemos? Orientação, autoridade, projeto. Nós temos uma direção a seguir. Só dá para você ter este nível de organização social com um Estado que tenha direção, um Estado que seja racionalizado. Então, o Estado não pode ser nem omisso, inexistente, deixar as coisas fluírem por si, porque da mesma forma que ele não pode fazer isso, essas condições anárquicas não vão prover o desenvolvimento. Industrializar-se, desenvolver-se é um esforço, civilização é um trabalho, não é algo que cai do céu. Então, por essa razão, devido a essas necessidades, fica evidente que é necessário uma centralização e uma racionalização das ações do Estado, que não pode, inclusive, ser irracionalizada segundo ímpetos liberais, ímpetos de democracia. Ou seja, se a democracia atrapalha a execução de projetos nacionais, assim que servirão permanentes, independentes de governos, que sejam projetos de Estado, ela não deve ser priorizada. O que deve ser priorizado é o êxito da nação. O nosso projeto nacional é mais importante para os cidadãos, para a nossa condição de vida, do que qualquer histeria a priorística sobre legitimidade do poder, coisa que o valha. E a maior prova disso é a Sexta República. Ela não conseguiu entregar nada, mas ela entregou democracia. Você vota, só que não tem projeto de Estado mais. O resultado nós estamos vendo, desindustrialização, perca do poder de compra. Então, isso tem que ficar muito claro. A modernidade necessita de direção, necessita de racionalização, necessita de civilizações de fato, não de simulacros de. Quando a gente olha para os Estados Unidos, é muito interessante a independência deles, porque eles pensaram em ser uma confederação e realizaram uma confederação. Enquanto eram estados confederados, eles fracassaram. Não conseguiam achar qualquer unidade que pacificasse as intrigas políticas a qual estavam submetidos. É só a partir da liderança de George Washington, amparado em Hamilton, que eles vão criar a instância do presidente da República, vão centralizar o poder e ter um norte para as discussões dos estados que estavam anarquizados, um imobilizando a ação do outro. Ou seja, mesmo nos Estados Unidos, a referência da maior parte do pessoal que quer falar sobre federalismo, não percebem que o federalismo foi um movimento de centralização política para uma formação social como a deles, onde aqueles estados não tinham qualquer conexão entre si. Foi necessário um esforço, uma força civilizadora para orientar o julgo, orientar justamente as forças que compunham aquela unidade política, criar, melhor dizendo, aquela unidade política, né? Ou seja, enquanto lá passar do estado de confederação para uma federação foi o suficiente para racionalizar o Estado, isso por conta dos elementos sociais, históricos e culturais a qual a sociedade deles detém, no Brasil, a nossa saída, a nossa elite, a nossa aristocracia mais elevada no sentido do termo,
sempre foi pelo Estado centralizado. Centralização política para ter unidade de mando e descentralização administrativa para execução, ou seja, municipalismo e cesarismo. Quando a gente olha esse diagnóstico, a gente pensa, ok, mas para que esse Estado centralizado? Qual que é a função dele? A função desse Estado centralizado foi para cumprir missões específicas de organização política do Brasil. Nós somos um Estado gigantesco territorialmente falando, mas somos extremamente despovoados e carentes de desenvolvimento dessas áreas. O século XX, apesar de ter tido as suas glórias, com uma industrialização incipiente, certos marcos de conquista, tudo, fato é que a gente centralizou tudo no eixo Rio-São Paulo. E isso foi muito problemático, principalmente para a gente ver as consequências que estão na tela. Olha os déficits do Nordeste brasileiro. Tudo isso aqui foi a falta de um planejamento para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro, onde todas as vezes que, inclusive, foi pensada alguma proposta, extraviaram, né? Tipo, a gente teve lá o Celso Furtado pensando em como desenvolver o Nordeste, a Terezinha de Castro gritando pela necessidade de desenvolvimento do Nordeste brasileiro, mas forças ocultas sempre atuaram para manter e transformar o Nordeste no que é. E estranhamente, esse estado de carência do Nordeste aqui parece ser algo artificial, porque inclusive corresponde às aspirações políticas eleitoreiras manter o Nordeste desse jeito, né? É interessante para grande parte da casta política da Sexta República ter esse curral eleitoral. O federalismo, ele conversa profundamente com as circunstâncias que transformaram o Nordeste nisso aqui, de uma das regiões mais, por longo período, a região mais rica do Brasil, em mero território de eleitorado cativo. Ou seja, houve uma confluência entre coronelismo locais e manutenção da pobreza e da miséria. Foi uma forma de manter o poder provinciano sob o controle, sob as rédeas da situação, né? Mas vamos lá. Nos momentos de grandeza do Brasil, se a gente pega lá o Regresso, se a gente pega o Estado Novo, se a gente pega os momentos de criação profunda do Brasil, em alguns momentos o próprio regime militar, o que se impunha, o que os nossos geopolíticos apresentam como missão urgente? Ocupação e desenvolvimento. Marcha para o oeste. Há inúmeros problemas sobre onde a nossa indústria no litoral paulista foi se fixar, ou seja, problemas geográficos mesmo, problemas logísticos, problemas gritantes de comunicação, problemas gritantes de vácuo, de áreas completamente inabitadas, um centro político totalmente desequilibrado. Um país que se mantivesse nessas condições tenderia à perda de territórios. A nossa sorte é que os nossos vizinhos são bastante incompetentes. Então, onde houve alguns acenos de possível enfrentamento, nós acabamos tendo que ocupar com densidade demográfica. No caso ali, nas fronteiras com a Argentina, né? Agora, na onde os estados vizinhos eram fracos, a gente deixou literalmente a Deus. A gente não ocupou nada da região norte. Male, os cearenses entravam em suas missões para dentro do território amazônico e desenvolviam essas regiões. Mas a gente andou tanto para trás na Sexta República que a gente chegou à conclusão de que era melhor ostracizar a pouca população que nós tínhamos ocupando a Amazônia brasileira, através de ONGs internacionais. O que mais novamente traça o caráter pouco nacional e afeito a projetos nacionais de uma democracia liberal. Pois bem, então, a missão brasileira qual é? Ocupar e desenvolver território. Ocupar regiões que não têm uma tradição fecunda, profunda, em um processo de ocupação desse território, evidentemente vai sofrer com drásticas mudanças sociais, porque pessoas de outras regiões vão passar a ocupar essas terras. Vai ter uma grande mudança na própria paisagem desses locais. O ponto é, para a gente conseguir criar incentivos para a ocupação desses gargalos, nós precisamos de direcionamento. Se nós quisermos aproveitar economicamente nosso território, a gente vai ter que desenhar estratégias para isso. De como que a gente vai mobilizar esse capital humano para ir para lá, como que a gente vai vencer os obstáculos
climáticos, os obstáculos que a própria geografia impõe. Ou seja, tudo isso passa por uma racionalização, tanto dos projetos quanto da poupança nacional para a execução desse aproveitamento. Para a gente, de fato, desenvolver o Brasil, tem um custo inicial. Não é com a austeridade que a gente vai superar esses gargalos. Não tem como a gente planejar um aproveitamento real do território brasileiro e do nosso capital humano, ou seja, da nossa população, sem um Estado racionalizado que direcione e consiga fazer esse balanço entre entradas e saídas e investimentos de forma racional. Se a gente tiver com toda a nossa orientação política pulverizada, farinha pouca, meu pirão primeiro. E a gente sempre vai estar pensando em ver quanto o país tem para distribuir e não quanto o país poderia estar rendendo. Gente, sério, a região norte do Brasil, assim, sendo deficitária em 15 bilhões, a região mais rica, quiçá, do mundo. E aí, quando alguém vai fazer uma crítica, ao invés de pensar, por que a gente não pega o que São Paulo produz e desenvolve aquela região para que depois ela se torne uma região também com saldo positivo? Sabe, o Nordeste brasileiro, que é um problema social e político, principalmente, não é nem de inviabilidade do território ou daquele povo. Foram colocados nessa situação aqui. Esse déficit de 44, quase 45 bilhões poderiam ser revertidos com um projeto de longo prazo de educação, de levantamento de infraestrutura, de industrialização. Sabe, o Centro-Oeste já mostra o seu potencial nos dias de hoje. Só você vê como Mato Grosso está voando, Mato Grosso do Sul, sempre onde o agro está crescendo. Então, assim, ao invés de a gente fazer um jogo dualístico, onde a gente tem que olhar as demais regiões do país como um fardo pesado, onde a gente tem que se livrar deles, ou melhor dizendo, deixar que essas populações morram de fome com uma maior concentração do que a gente arrecada aqui, por que raios nós não estamos pensando em afastar o regime político que cria essa situação que é inexplicável, pegando regiões riquíssimas e deixando elas deficitárias para que elas sejam escravas do sistema eleitoral? É que não é muito claro que o problema não está no nordestino, não está no nortista, não está no centro-oeste, está justamente no sistema político que nós temos, que escraviza essas populações, que empobrece elas de maneira proposital. Não tem como justificar que para você fazer uma oposição, você ser dissidência, você vai corresponder da maneira mais burra possível à dominação de um regime político que busca escravizar o seu povo para fins eleitoreiros. Pô, se é o sistema eleitoral que dá estímulos para a escravidão, tanto do povo que gera riqueza para mandar o dinheiro para essas outras regiões, como a escravidão desses povos sendo submetidos a uma tutela patriarcal de benécias do Estado, por que a gente não destrói o regime ao invés de querer destruir tanto a população quanto as regiões? Sabe, respondem de um jeito totalmente imbecil, que preferem sacrificar o povo a sacrificar o regime. A gente precisa rever o Pacto Federativo. Gente, não é o Pacto Federativo, é a federação. É o modelo de democracia que para cá foi imposto. Não condiz com a nossa natureza histórica e social. Não só com os fatores humanísticos, como os próprios elementos técnicos, quando a gente olha para o nosso território, de como que a gente podia aproveitar ele. Não tem qualquer direcionamento ou qualquer intenção no sentido de desenvolvimento nacional. Uai, derrubemos então o modelo, não a nação. A nação vai ser perene. Agora, a forma institucional que a gente está revestido, isso é mutável. Daí, quando a gente não faz essa análise, essa reflexão, começa a vir todo tipo de ideia esquizofrênica. Por um mau regime, não, então eu quero separação, quero separatismo, quero isso, quero aquilo, e começa a ofender o povo, e não sei o que. Sério mesmo, que diante desse monte de ideia artificial, desse monte de julgo podre, simplesmente para sustentar uma narrativazinha sobre a democracia é o único regime ideal de representação, simplesmente para sustentar um argumento chola desse jeito, você está disposto a literalmente inferiorizar, às vezes até com termos dos mais baixos, irmãos de uma mesma pátria que por 500 anos compartilharam o mesmo solo com você.
Você acha mesmo que o seu inimigo maior é o coitado do nordestino? Não querendo inferiorizar ninguém, estou dizendo daquelas populações propositalmente prejudicadas. Você acha mesmo que o goiano aqui é o seu inimigo? Que o sujeito lá vivendo em Manaus é o seu grande inimigo público? Ah, pelo amor de Deus, gente. Se você pensa isso, você é literalmente burro. Você é a peça fundamental que o sistema precisava lapidar. Porque você não confronta a raiz do problema. Você quer tentar resolver tudo com aqui em cima. Ah, então a gente mantém o modelo atual, né? Federalismo, esse modelo de república democrática liberal, e aí a gente só vai parar de mandar dinheiro para esses estados. O pessoal lá morre de fome, mas por aqui tá tudo bem. E a nação continua pobre igual. Enfim, esse aqui foi um vídeo geral sobre Pacto Federativo e federalismo como um todo. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se não conhece o canal ainda, temos o clube de membros com conteúdo exclusivo. Tem o clube do livro, Leituras Brasilianas, lá no clube de membros também. Estamos nos reunindo toda quarta-feira para discussão de livros nacionalistas. E, por favor, se inscreva aí no canal, deixe um gostei, compartilhe esse vídeo, ajude a passar a mensagem, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo ou live. Tchau, tchau.